Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos tratar com o Dr. Valdemar Ramos as 5 principais dúvidas sobre pensão por morte. Elas são referentes a separação, separação de fato, união estável, questões de maioridade, aquela pessoa que faz faculdade, dentre outras questões. Eu vou fazer perguntas ao Dr. Valdemar e ele vai responder essas principais dúvidas. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Gilberto? Tudo jóia. Valdemar, a primeira dúvida que nós temos aqui ela é o seguinte: a pessoa separada de fato de uma pessoa que era segurada, ele vem a ter uma nova união estável e vem a falecer. Quem tem direito a essa pensão por morte, afinal? A pessoa casada no papel ou a pessoa que tem essa união estável? Essa é uma dúvida muito recorrente, né? É verdade, Gilberto. Tanto no nosso site, o saberalei.com.br, quanto também no nosso canal do YouTube, essas dúvidas que nós vamos tratar nesse vídeo são sempre corriqueiras e chega a todo instante para a gente sanar essas dúvidas e respondê-las. Em relação a essa questão da união estável, da questão do casamento civil para fins de concessão de pensão por morte, o que vale para a lei previdenciária é aquela pessoa que de fato está convivendo com a outra, seja o casamento civil, quem tem a certidão de casamento, enfim, casou legalmente com essa pessoa, ou aquela pessoa que convive em união estável. Então, uma situação que é bastante corriqueira, que a pessoa era casada legalmente, não formalizou um divórcio, depois ela passou a ter um novo relacionamento, uma união estável, e vem a óbito. Então, quem tem direito? A primeira ex-esposa, no caso, que era casada legalmente no civil, ou a atual companheira que, mesmo que não tenha casado no civil e não tenha ocorrido o divórcio formal entre o primeiro casamento desse falecido, vai ter o direito de receber a pensão por morte. Nessa hipótese, doutor, quem vai receber a pensão por morte é a última companheira ou última esposa do falecido. No caso aí, a companheira que provar a união estável antes do óbito dessa pessoa, que é o instituidor do benefício de pensão por morte. Bom, doutor, outra dúvida que é bastante corriqueira para nós do ramo aí é aquela dúvida clássica. Bom, eu era casado com o falecido, mas já estavam separados de fato. Ou seja, éramos casados legalmente, mas nós não vivíamos mais em união. Essa pessoa tem direito? Como é que funciona isso? Perfeito, Gilberto. O que acontece, e isso de certa forma muito corriqueiramente, é que a pessoa que era casada legalmente no civil, como a hipótese da pergunta levantada, as pessoas entendem que talvez tenham direito de receber o benefício de pensão por morte, no caso a viúva, por ser casada ainda legalmente, ser viúva do falecido, mas de fato ela já se encontrava separada do seu ex-cônjuge, né, mas não formalizou o divórcio ou a separação legalmente. Nessas hipóteses, doutor, ela se equivale à primeira pergunta. A diferença entre a primeira pergunta e essa é que na primeira existia uma separação de fato e esse ex-cônjuge ele passou a ter uma união estável com uma outra pessoa. Nessa segunda questão, na verdade, não houve uma nova união estável. Digamos que existiu o casamento, houve uma separação de fato e depois essa pessoa veio a óbito. Como existia uma separação de fato, mesmo que esse ex-companheiro ou ex-cônjuge ele não constituiu uma nova família, não teve um novo companheiro ou companheira, mesmo que ele permaneceu separado, sem ter um novo relacionamento, isso não caracteriza para fins previdenciários de que a ex-esposa, que mesmo que não tenha formalizado legalmente o divórcio, tenha direito ao benefício de pensão por morte. Isso porque a Lei 8.213 estabelece que para ter direito ao benefício de pensão por morte é necessário que exista, além do casamento legal e formal, exista também de fato a união estável ou o casamento plenamente ali ocorrendo no momento do óbito. Então, ainda que exista uma separação de corpos num período pequeno de um mês e depois essa pessoa vem ao óbito, a ex, no caso o cônjuge ou ex-companheira, não terá direito ao benefício se na data do óbito essa pessoa não estava de fato convivendo maritalmente com o falecido. Doutor, e isso também se aplica inclusive naquelas situações onde existe uma separação de fato, permanece o direito por existir uma certidão de casamento entre eles, mas
o ex-companheiro continua bancando as despesas da casa, ou seja, ela se torna uma dependente dessa pessoa que já não vive mais no lar conjugal, mas mantém as contas da casa. Essa pessoa vem a falecer, essa dependência termina. Como é que funciona isso? Aí já muda a circunstância. Certo. Nesse caso, muito interessante a sua pergunta, se existir uma separação de fato, independente de ter formalizado o divórcio ou não. Então nessa questão que você levantou, Gilberto, mesmo que exista a separação ou o divórcio formalizado através de uma ação judicial, se o ex-companheiro ou ex-cônjuge ele continuar contribuindo para a sobrevivência do seu ex-companheiro ou ex-cônjuge, por exemplo, ele se separou da sua esposa, mas a esposa não trabalha e ela depende economicamente do seu ex-cônjuge para sobreviver, para pagar as contas de casa, fazer o supermercado, enfim. Então, nesse caso, geralmente é estabelecida uma pensão alimentícia numa ação de separação ou numa ação de divórcio. Quando isso acontece, existe a dependência econômica entre o ex-cônjuge, mesmo após o divórcio ou a separação formalizado na justiça. Nessas hipóteses, aí sim é devido o benefício de pensão por morte, mas o ex-cônjuge ou ex-companheiro ou companheira deve provar ao INSS essa dependência econômica. A decisão judicial de divórcio que prova que existia uma pensão alimentícia, que o ex-marido ali contribuía para a sobrevivência, né, dessa mulher, já é uma prova da dependência econômica, mas o INSS geralmente exige 3 provas dessa dependência econômica em que tem que levar esses documentos para ter acesso ao benefício de pensão por morte. Mesmo que não existe formalizado, Gilberto, o divórcio ou a separação estabelecendo essa pensão alimentícia, mas esse ex-marido contribuía depositando na conta dessa mulher valores para ela fazer frente às suas despesas básicas, isso também caracteriza a dependência econômica, só que na prática o que acontece é que muitas vezes se torna difícil a prova documental dessa contribuição do ex-marido, porque muitas vezes ele dá em espécie, em dinheiro, a mulher acaba utilizando, então não tem uma prova documental, um extrato bancário, alguma coisa que venha corroborar aquela situação para que ela possa requerer o benefício no INSS. Quando isso acontece, a única saída para ter o benefício é ingressar com uma ação judicial, juntando aí prova testemunhal para que esses fatos sejam evidenciados e essa pessoa tenha acesso ao benefício. Perfeito, doutor. Ainda nessa linha eu tenho mais uma dúvida, mais uma hipótese dessa questão. Vamos imaginar que nessa mesma situação que o senhor está descrevendo, muito bem informado aí no nosso vídeo, que essa pessoa falecida também estava alimentando uma nova família, ou seja, ele era responsável pela manutenção alimentar, né, e social de 2 famílias, da ex-mulher e de uma atual mulher. A pensão por morte é uma só. O que acontece nessa situação? Nesse caso, Gilberto, o valor do benefício ele é rateado entre as 2 famílias, no caso a ex-companheira ou ex-cônjuge e a atual companheira ou atual cônjuge. Inclusive, essa é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência no nosso site, saberalei.com.br, que é justamente a pessoa questionando, olha, eu era casado aqui com um falecido, ele tinha uma ex-esposa, ajudava ela, mas eu fui requerer o benefício de pensão por morte e eu já constatei que ela também está recebendo e vou ter que dividir, isso é legal, isso está na lei, porque ele não era mais casado com ela. Só será concedida a pensão por morte se ele já tiver uma nova família para sua ex-mulher, ex-cônjuge ou companheira, se esse falecido contribuía, ou seja, se essa ex-esposa ou ex-companheira dependia dele para sobreviver. E se ela provar que existia essa dependência econômica, o benefício será rateado entre as 2 famílias, doutor. Doutor, vou entrar numa polêmica com o senhor, posso? Com certeza. Eu gostaria de saber uma situação muito, né, que a gente ouve dizer aí e também recebemos dúvidas sobre isso, em relação numa relação extraconjugal, em que venha a ser duradoura e essa pessoa venha sustentar tanto a família, que ele tem um relacionamento legal, digamos assim, um casamento com filhos, e ele venha ter uma relação extraconjugal duradoura com outra pessoa e que ele venha a contribuir para a subsistência dessa nova família extraconjugal, digamos assim. Existe essa hipótese, doutor? Existe, Gilberto. Legalmente não há previsão legal, né, para um relacionamento extraconjugal gerar o direito à pensão por morte, até mesmo porque tem que provar a união estável. Nesse caso não existe uma união estável formada legalmente com o intuito de constituir uma família. Existe aí um adultério
que é condenado pela lei e pela sociedade, então a lei ela não vem a beneficiar, a contemplar o adultério. Então, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista legal, o adultério não é bem visto, mas é uma situação que de fato acontece, né, dentro da sociedade, é algo que não tem como negar a sua existência, e muitas vezes acontece essa circunstância que você mencionou de uma maneira bem interessante. A pessoa é casada, tem uma família e ele também sustenta uma outra família. Isso é muito polêmico, como você iniciou a pergunta, porque às vezes a situação particular de fato demonstra que realmente aquela outra pessoa, mesmo cometendo um adultério, ela dependia economicamente, às vezes tem filhos e tudo mais. Mas a lei ela não permite o pagamento da pensão para essa, digamos assim, essa relação extraconjugal, para essa mulher dessa relação extraconjugal. A lei não permite a concessão, mas judicialmente, Gilberto, através de ações judiciais que foram ingressadas na justiça, alguns casos peculiares foram analisados pelos tribunais e foram concedidos sim a pensão para essa adulterina, digamos assim, para essa mulher que vivia um relacionamento extraconjugal. Mas tudo depende do caso concreto. Nesse exemplo que eu estou dando que foi concedido, inclusive foi objeto de um vídeo que nós tratamos acho que há uns 2 anos atrás, em que era uma senhora com mais de 80 anos que dependia ali do falecido, e aí a justiça acabou reconhecendo a pensão por morte para ela. Então é muito peculiar, é muito específica essa situação, mas a regra geral é que um relacionamento extraconjugal não gera o direito à pensão por morte. Muito interessante, doutor. Resumindo o que o senhor falou, eu creio que cada caso é um caso, né, um ditado popular entre nós, e a situação deve ser analisada concretamente por um advogado habilitado, se for o caso, né? Exato. Mas vamos mudar de assunto, doutor. Vamos lá. Acho que esgotamos as dúvidas com relação à pensão por morte aí, nesses aspectos. Doutor, ainda sobre essa questão de pensão por morte, mas agora uma outra conotação. Como que é a pensão por morte de um servidor público? O servidor público que venha a falecer, é a mesmo rigor de INSS, do regime geral? Explica pra gente, por favor, doutor. Gilberto, nós temos nos deparados com várias dúvidas em relação à pensão por morte do servidor público, principalmente das recentes alterações que ocorreram, né, na sistemática de concessão da pensão por morte no regime geral e INSS, e acima de tudo da reforma da Previdência que está ocorrendo agora. Então muitos servidores públicos estão com essa dúvida se a pensão por morte que é concedida para quem é servidor público será igual àquela que é concedida para quem está vinculado ao regime geral de Previdência Social. Não tem como a gente esmiuçar e detalhar os conceitos, as regras, enfim, o critério de concessão de pensão por morte do regime próprio, porque dependendo da atividade, dependendo do órgão em que esse servidor público está vinculado, ele vai obedecer, observar uma regra específica, diferente do regime geral, que é uma regra para todos os segurados que estão vinculados a esse regime. No regime próprio do servidor público, o Estado tem o seu regramento, o município e a União. Então depende de cada caso concreto. Dependendo, até algumas atividades têm uma regulação diferenciada. É claro que as regras gerais são aplicáveis também ao regime próprio, elas estão bem próximas do regime geral, mas o que eu aconselho para quem tem dúvida em relação à pensão por morte do servidor público, procure o órgão ao qual esse falecido era vinculado, pede lá o estatuto dele para constatar quais são as regras e os direitos que ele tem para que possa ingressar nesse órgão com pedido de pensão por morte. Então algumas regras são diferentes do regime geral, então é essa sugestão que a gente tem para essas pessoas que têm dúvida em relação à pensão por morte do servidor público. Como cada servidor tem uma regra, se a gente tratar de uma regra geral, por exemplo, do regime único da União, nós vamos passar de repente uma informação equivocada, porque para o município é diferente, para o Estado é diferente. Então o que a gente recomenda é, se você está numa situação com dúvida em relação à pensão por morte do servidor público, procure o órgão competente, busque informação do estatuto ao qual esse falecido era vinculado, e lá você vai encontrar com toda certeza todas as regras relacionadas à pensão por morte. Muito bom, doutor. Doutor, a próxima pergunta eu acho que talvez seja uma das mais corriqueiras, né, entre os profissionais da advocacia previdenciária.
é aquela clássica, né? Sou dependente, tenho pai ou mãe falecido, recebo essa pensão por morte, vou completar 18 anos, porém estou cursando a faculdade ou uma universidade. Eu tenho direito a estender até o final da faculdade? Perfeito, Gilberto. É uma dúvida realmente com bastante assiduidade que nós recebemos também no nosso site e no canal do YouTube. O que acontece? A pensão por morte, ela previdenciária, ela é concedida até os 21 anos de idade, homem ou mulher. Tá? Isso, então, o menor ele recebe até 21 anos de idade a pensão por morte. Diferente da pensão alimentícia, que é a pensão civil, que é aquela concedida quando o pai ou a mãe está vivo e eles são condenados através de uma decisão judicial a pagar os alimentos para os seus filhos até os 18 anos de idade. Só que se tratando da pensão alimentícia civil, gerou um entendimento de que se o pai tem condições de continuar pagando essa pensão para o filho que ultrapassa a idade de 18 anos e esse filho provar que está cursando um curso técnico ou superior, essa pensão por morte ela pode ser estendida até os 24 anos de idade. Pensão por morte não, pensão alimentícia, melhor dizendo. Então essa pensão alimentícia ela pode ser estendida até os 24 anos de idade, ou até esse menor, no caso já maior, né, ou até o filho completar o curso superior ou técnico. Então existe esse critério na jurisprudência civil em relação à pensão alimentícia. Então daí decorre a consequência lógica dessa sistemática para a previdência que o pessoal geralmente faz. Bom, se na pensão alimentícia eu dependia do meu pai, estava recebendo, estou cursando um curso técnico ou superior, eu posso requerer a prorrogação da minha pensão por morte até os 24 anos de idade, ou até eu completar ou concluir esse curso superior ou técnico? E a resposta é não, doutor, não há a menor possibilidade. Já existe um entendimento, eu vou colocar aqui na tela a súmula da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, é um nome bem grande, mas eu vou resumir para TNU, tem uma súmula que a gente vai disponibilizar também no nosso site, vai ter um artigo falando sobre isso, que já concluiu o entendimento de que a pensão por morte ela é regida por uma lei própria, lei previdenciária, lei especial, e ela não deve ser misturada ou confundida ou até mesmo ser trazido aí uma analogia da lei civil em relação à pensão alimentícia. Então, cessa o benefício de pensão por morte aos 21 anos, mesmo que essa dependência econômica permaneça, mesmo que essa pessoa esteja cursando um curso superior ou técnico, não há a menor possibilidade, porque já existe um entendimento jurisprudencial de que não é possível prorrogar o pagamento ou recebimento da pensão por morte após 21 anos de idade. Agora, o Gilberto, evidentemente que depende de alguns fatores, é possível entrar com uma ação judicial pleiteando essa prorrogação? É possível, na verdade é possível pedir tudo através de uma ação judicial. Agora a possibilidade de mudar esse entendimento, de obter êxito nessa ação é muito limitado, é muito pequeno, doutor. Então existe a possibilidade, mas ela é muito mínima em decorrência do entendimento jurisprudencial que já foi concretizado em relação a esse tema. Entendi, doutor. Bom, muito bem esclarecido, eu acho que definitivamente esclarecido. Bom, doutor, a última dúvida que eu tenho, na verdade não sou eu, né, são as pessoas que nos acompanham no site saberalei.com.br, é uma dúvida muito importante, que é muito repetida na realidade social. A pessoa tem uma união estável, o cônjuge vem a falecer. Essa pessoa procura um posto do INSS para requerer o seu direito à pensão por morte e esse benefício ele é negado. Como o senhor sabe melhor que eu, isso é muito corriqueiro nos postos de INSS espalhados pelo Brasil. Como que essa pessoa faz? Como se procede para ela reconhecer essa união estável, né, que é uma relação de fato, e consequentemente ter o direito à pensão por morte? Gilberto, é uma situação bastante corriqueira também, inclusive foi bem interessante que tenha sido incluso essa pergunta, essa dúvida, que ela é bastante solicitada para a gente. O que acontece de fato é que tem que provar a união estável para essas pessoas que não têm um casamento legal. E o INSS ele é muito rigoroso, ele é muito rígido com as provas que esse dependente tem
que apresentar para ter acesso à concessão do benefício de pensão por morte. A regra geral é que o INSS exige 3 provas documentais. Em relação a essa exigência, o Gilberto, até no canal bem antigo que nós tínhamos, que era o Ramos Prévio, nós gravamos um vídeo falando especificamente desse tema, onde até nós alegamos e sustentamos a ilegalidade da exigência dessas 3 provas documentais para provar a união estável, uma vez que a união estável ela está prevista na Constituição Federal, está prevista no Código Civil, onde não existe um rigor tão grande para se configurar essa união estável, e o INSS ele empregou essa exigência documental da união estável, para provar a união estável através de um decreto, onde nós consideramos essa regra inconstitucional e ilegal. Mas no âmbito administrativo, se essa pessoa não possuir essas 3 provas documentais contemporâneas à época da união, ou seja, não adianta essa pessoa apresentar um comprovante de endereço com a data após o óbito do falecido, o INSS não vai aceitar. Fotografias também do casal, o INSS não vai aceitar. Prova testemunhal também o INSS não vai aceitar. O que o INSS geralmente exige, se tem filhos, a certidão de nascimento é uma prova. Na certidão de óbito, se essa companheira esteve à frente, constou na certidão de óbito, ali também é outra prova documental. Se ela acompanhou o tratamento clínico ali, o atendimento médico antes do óbito, também é outra prova documental. Comprovante de residência antes do óbito, no nome dele, no nome dela, também é outra prova documental. Então existem imposto de renda, né, se esse falecido declarava sua companheira como dependente do imposto de renda, é outra prova. Então esses documentos, doutor, nem sempre essas pessoas possuem, que na maioria das vezes são pessoas humildes, simples, a mulher ali já está meio consternada com o óbito do seu companheiro, e ela não vai ter cabeça nem se recordar se existem ou não esses documentos. Então quando essa pessoa não possui esses documentos, ela pode buscar a concessão da pensão por morte por uma medida judicial, mas independentemente dela saber que esse benefício vai ser negado ou não, o primeiro passo que tem que ser dado é o protocolo desse benefício em qualquer agência do INSS. Apenas e tão somente o benefício ser indeferido, ou seja, o analista do INSS conclui que não existiu prova da união estável e negar a concessão da pensão por morte, aí é que se abre a possibilidade de ingressar com uma ação judicial para aí sim, em juízo, ser provada a união estável com mais elementos, que é um pouco mais flexível, uma vez que o juiz ele vai aceitar a fotografia como meio de prova, ele vai aceitar a prova testemunhal e também as demais provas documentais que essa dependente possuir. Perfeito, Waldemar. Creio que a gente esgotou as principais dúvidas, pelo menos. A gente agradece quem assistiu o vídeo até nesse ponto e pedimos para aqueles que ainda não se inscreveram na nossa página que se inscrevam no YouTube e também no nosso site www.saberalei.com.br. Um abraço e até a próxima. Até mais, um grande abraço.